Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Como eu prometi, estou dando continuidade a esse bate-papo falando sobre a maçonaria com o empresário Gomes Eucário. E como eu prometi, a gente estava, no outro momento, a gente estava falando como acontece os encontros maçônicos. Se são semanal, se são mensal, como que é? Ô Gomes, bom dia. Bom dia, Paulo Albuquerque. Gomes, eu gostaria que você desse continuidade naquele tema que a gente estava conversando na entrevista passada, como acontecem os encontros maçônicos. Pois não, Paulo. Eu já falei que é o encontro maçônico ritualístico que nós fazemos uma vez por semana em nosso templo. O outro encontro acontece 2 a 3 vezes por ano, quando nós reunimos as famílias dos maçons e alguns ilustres convidados, que nós chamamos de reunião branca, festa branca. Franqueamos o ingresso das pessoas ao nosso templo e lá não tratamos de maçonaria, tratamos de assuntos familiares, comemorativos, por exemplo, Natal, aniversários, aniversário da loja, datas importantes desse país, como o descobrimento do Brasil, o 7 de setembro, o 21 de novembro, datas importantes, a gente dá muito valor a essa comemoração, Paulo, por entender que país que não tem história não tem registro, e nós registramos tudo isso. Os outros encontros ainda, a gente faz encontro de filantropia, que é uma coisa muito importante da filantropia. O maçom faz caridade, que é aquela que emana do coração, e faz a filantropia, que é aquela que é coletiva. É a reunião dos maçons, dos irmãos, que se dirigem a creches, a hospitais, a escolas com deficiência, analisa as dificuldades e, da melhor forma possível, procuramos ajudar. Ainda reunimos, porque a continuidade é que faz o efeito da coisa. Nós temos o hábito de, pelo menos uma vez por mês, visitar os irmãos, né? Tomar um cafezinho na casa do irmão fulano e tal e vice-versa, para manter essa ligação, essa união, essa fraternidade viva e sadia. Ô Gomes, como que funciona a divisão hierárquica dentro do templo, dentro da maçonaria? Como é que funciona? Explica um pouco para os nossos internautas. Explico sim, Paulo. Eu vou explicar e fazer um comparativo com uma situação política. Loja é o conjunto de irmãos, templo é onde a gente reúne. O nosso representante lá, o nosso gerente, o nosso presidente, eu vou chamar de o nosso prefeito simbolicamente, ele tem o nome de Venerável Mestre. Mestre porque tem que ser um mestre que já evoluiu nos estudos, galgou conhecimento, foi aprovado pelos irmãos, então ele é o venerável. Ele vai dirigir aquela loja, no caso nosso aqui do Ceará, durante 2 anos. Em outros estados, por 1 ano. Aqui, 2 anos. E cada loja tem o seu venerável e o estado tem o nosso governador, maçonicamente chamando de grão-mestre. O grão-mestre é o coordenador e as lojas todas devem obediência, disciplina e respeito à grande loja. Acima das grandes lojas existem planos superiores, um conjunto de irmãos sábios, e que nós chamamos de encontros de CMSB, né? Confederação Maçônica da Confederação Maçônica Simbólica da Maçonaria, ou da Maçonaria do Brasil, que fica um pouco acima dos grão-mestres e que eles reúnem para tomarem deliberações sociais, políticas, opinar sobre a situação do país, que a maçonaria também se sente responsável pela evolução do país. E acima desses ainda tem outros ainda que, se não me falha a memória, irmão Paulo, o soberano, né? O nome já diz, soberano fulano e tal, que coordena a nível de Brasil toda essa coisa. Eu diria que seria o presidente do Brasil, comparando as coisas, tá bom? Ô Gomes, como acontece a escolha do venerável, a escolha do grão-mestre? Como é que acontece? É através do voto? Sim, Paulo. No caso da loja,
A loja analisa os irmãos que têm, de fato, competência para dirigir a loja e, sobretudo, queira dirigir. Maçonaria não obriga nada a ninguém. Ela abre espaço e espera que a pessoa diga que sim. Essa pessoa que vai dirigir, normalmente, não obrigatoriamente, mas tem uma hierarquia. O venerável, ele tem 2 auxiliares muito próximos dele. O primeiro vigilante e o segundo vigilante. Embora não seja um ato constituído, mas a nível de costumes, o primeiro vigilante tende a substituir o venerável. E assim sucessivamente. Aquele venerável que saiu, ele é tratado como venerável de honra, está na loja, sempre sentando no lugarzinho mais alto, onde as autoridades sentam. E muitas vezes esse homem é aproveitado para ajudar na grande loja maçônica, com cargos de assessor do grão-mestre, delegado regional e outras coisas mais, tá? O papel do grão-mestre, eu gostaria que você esclarecesse mais um pouco. Qual é o papel do grão-mestre na maçonaria e o papel do venerável, que é o venerável do tempo, como você fala, da loja? O papel principal dele está presente em todas as reuniões, coordenar essas reuniões, ser um pacificador, fazer com que a loja cresça, e uma loja só cresce se tiver candidatos para iniciar. Porque, Paulo, o que é que acontece? Loja que não inicia candidatos, os velhos vão morrendo e ela tende a desaparecer. Que nós chamamos simbolicamente de bateu coluna, quer dizer, fechou a loja. Isso é muito raro acontecer. Tá? O papel dele, além disso tudo, ele tem o papel de zelar pelas famílias maçônicas, através dos seus auxiliares, que ele tem 23 auxiliares, com vários cargos. Inclusive, esse caso compete à filantropia, né? Que tem um irmão especial para cuidar disso. O irmão adoeceu, não, vamos lá visitar o irmão. O irmão está com tal dificuldade, vamos visitar o irmão. E ainda está presente nas reuniões da grande loja. Esse é o papel do venerável. E do grão-mestre. O grão-mestre é o governador que deve estar atento a todas as lojas. Hoje nós temos, salvo engano, 176 lojas nos 180 municípios que existem no estado do Ceará. Esse 180 é mais ou menos, 176 é mais ou menos. Eu não sei lhe dizer o número exato, mas é muito próximo. Cabe a ele cuidar das lojas dele, cuidar do rebanho dele, orientando, né, auxiliando, dando apoio quando necessário. E ele tem um mandato de 3 anos. Também é escolhido pelos trabalhos, pela eficiência. Pode se candidatar a 1 ou 2 e as lojas aqui definem, através do voto secreto, aquele que será o nosso futuro comandante, que é o grão-mestre. Ô Gomes, a maçonaria tem algum papel social? Comenta um pouco sobre. Tem, e é tão sério a atividade social da maçonaria que é constituída, é um direito constituído. A nossa Constituição estabelece que a maçonaria tem que zelar por atos sociais. E o que ela faz? Auxiliar a doença, auxiliar irmãos. Nós temos o hábito de tudo começa em casa, a política começa em casa. Se eu tenho um irmão que está com dificuldade, aquele irmão terá prioridade de se ajudar. O que não quer dizer que não vamos ajudar os profanos, mas primeiro resolver em casa, o dever de casa. Né? Mas a filantropia é muito forte, a maçonaria, de um modo geral, faz isso com muito zelo, muito carinho. E é constituído, é um direito constituído. Interessante. Ô Gomes, qual a participação da família do maçom na maçonaria? Comente um pouco sobre isso. Essa pergunta é muito boa e muito interessante, Paulo Albuquerque. O maçom, depois de Deus, o que é mais importante para ele é a família. A família do maçom, se diz por aí que a mulher, não sei o quê, mas a mulher, ela participa de tudo da maçonaria. Eu vou lhe dar um exemplo da minha família. Eu, maçom, me casei, minha mulher nos ajudou a tomar conta de meninos e meninas e outros, que eu falo oportunamente, os segmentos e crescimentos da ordem, estando sempre presente. Elas reúnem também, fazem o seu trabalho filantrópico e acompanham os maçons, os maridos, em todas as tarefas que diz respeito à sociedade e filantropia. Então, o papel da mulher é de extrema importância para o maçom e para a maçonaria.
Como é que a mulher do maçom, o filho do maçom, como eles são tratados, são chamados pelos outros irmãos maçom? Muito bem, Paulo. O que é que ocorre? Se nós admitimos que somos irmãos, iniciamos, fizemos um juramento e admitimos de fato que somos irmãos, as esposas de irmãos são cunhadas. Os filhos da mulher de irmãos são sobrinhos e nós as tratamos assim. Bom dia, cunhada, bom dia, sobrinho, e assim sucessivamente. Ô Gomes, sabemos que no Ceará a maçonaria teve uma representação muito forte no passado e até ainda hoje, e muitas pessoas não sabem. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre. Pois é, Paulo, vamos entrar na história porque tem registro, mas a maçonaria teve a grande responsabilidade no trabalho dos escravos. Foi quem ajudou e deu o pontapé para fugiu o termo agora, para a liberação dos escravos, tá? E o Ceará, em particular, trabalhou muito nisso. Nós temos, inclusive, edificações aqui, nós temos histórias aqui, inclusive, de pessoas que, na época, mexendo com pesca, mexendo com jangada, com essas coisas, mas que tiveram um papel a nível de Brasil fantástico na liberação dos escravos, trabalhando mesmo, enfrentando dificuldade. O Ceará se destacou muito bem nesse particular. E a maçonaria deve-se muito. E diga os Andradas da vida, e o Dom Pedro, que sugeriu-se que ele entrasse na ordem, e com um mês para atender necessidades maçônicas, ele chegou a grão-mestre. Porque ele só podia fazer alguma coisa a nível de Brasil se ele fosse grão-mestre. Grão-mestre, interessante. Tá. Gomes, falando de líderes, né, você falou aí de Dom Pedro, já aconteceu em algum momento líderes religiosos, líderes políticos, alguma história que você conhece deles que fizeram parte da ordem maçônica? Sim, e um fato curioso, eu vou trazer agora a Igreja Católica, é que comprovadamente Karol Wojtyła, ele foi um papa que foi maçom, frequentou loja maçônica durante muito tempo. Depois a tendência dele, provavelmente atendendo o chamamento de Deus, ele deixou a ordem maçônica e foi cuidar da igreja que chegou a ser o Papa Sorriso, o Papa Anjo, o Papa Santo, que fez aquele trabalho todo. Alguns maçons que conhecem isso sabem que em determinados momentos, o João Paulo I, nas homilias dele, quando ele se dirige ao púlpito, discretamente ele fazia um sinal, eu não posso fazer para vocês aqui, e todo mundo percebia que ele era maçom, discretamente, o que não é proibido, Paulo. Há o maçom fazer isso. Gomes, estamos com o horário aqui estourado, passa muito rápido, mas você, internauta, olhe, espere que nós vamos, em outro momento, dar continuidade a esse bate-papo, que é um bate-papo de informação, e nesse século, informação é a moeda mais importante para o capital humano. Então, ô Gomes, gratidão por mais essa oportunidade. A página do Diário só tem que dizer para você gratidão e gratidão e gratidão. Eu é que agradeço, Paulo, porque oportunidades dessas são raras. Quantas vezes forem necessárias, esse amigo e irmão está à disposição. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração e na tua vida, e sucesso para nós todos.